gente boa da inovação financeira, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos podcasts aí com as notícias e entrevistas mais inovadoras do ecossistema financeiro brasileiro. Esse aqui é o Open News, que é produzido pelo CMS Group aqui no Brasil. Você que está chegando agora, que ainda não viu a gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Elaine Cortez, eu sou diretora de desenvolvimento corporativo do mercado brasileiro, líder do mercado brasileiro do CMS Group, sou anfitriã aqui desse podcast, desse videocast que está aí em multiplataforma. Não sei onde é que você está vendo, onde é que você está assistindo, mas a gente está aqui toda semana, tanto aqui no YouTube, quanto também nas plataformas de áudio, as mais famosas, aí o Spotify e o Deezer, você que está escutando só minha voz, e você que está aí também me vendo pelo nosso canal de streaming preferido, que é o nosso Credit Hub, que é a nossa plataforma exclusiva do CMS Group. Seja muito bem-vindo, a gente está aqui para trazer para vocês as novidades mais importantes e as entrevistas mais bacanas com as lideranças desse segmento da inovação financeira aqui no Brasil. É para isso que a gente está aqui e a gente vai bater um papo muito bacana hoje. Como sempre, mas eu convido você para maratonar as nossas outras entrevistas, porque está muito bacana. Você que quer estar aqui também com a gente, patrocina os nossos eventos e também você pode ficar por dentro de todas as notícias e estar aqui compartilhando com a gente esse espaço de entrevistas também, se você fizer parte do nosso ecossistema no CMS Group, tá bom? Vou deixar aqui depois aqui o link para você entrar em contato com a gente, porque você pode ser o nosso próximo entrevistado aqui no Open News, tá bom? Hoje eu vou conversar com uma pessoa que sabe tudo do mundo das telecomunicações e a gente sabe que esse é um tema que está muito em voga em 2022, porque o 5G está aí e a gente tem muita coisa para perguntar para ele. Eu vou pedir para o meu convidado de hoje, Guilherme Sirna, diretor comercial da Best Voice Telecom, abrir sua câmera. Oi, Guilherme, abre sua câmera aí para a gente conversar, tudo bem? Oi, tudo bem? E você, como é que você vai? Tudo bom, tudo ótimo. Estamos aqui na expectativa para a gente bater um papo legal hoje. Como é que você Ótimo. está? Não, tudo ótimo. Sobrevivendo a esse novo mundo, né? Essa nova era, né, que nós estamos vivendo. É verdade, verdade. Guilherme, antes da gente começar, a gente sempre quer saber mais quem é a pessoa que está aí do outro lado. Eu queria que você É, contasse um pouquinho quem é o Guilherme Sirna, o que que ele faz, como é que ele veio parar no mundo das telecomunicações e aí na Best Voice. Como é que é a tua história? eu sempre trabalhei com telecomunicações desde 2003, 2004, e desde o começo da tecnologia de voz sobre IP. E aí eu tive uma oportunidade para montar a Best Voice e eu pensei, por que não? Montei, estamos crescendo, é essa oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha experiência que eu tenho, né? E sempre auxiliar no que for necessário. É isso aí. Quanto tempo tem a Best Voice? O que que vocês fazem A, exatamente? Be- a Best Voice ela tem 8 anos. Nós trabalhamos com telefonia, com SMS, com Big Data, tá? Basicamente, o nosso trabalho é o auxílio do nosso cliente que vai terceirizar um meio de contato para o cliente final dele. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é ajudar a melhoria no acionamento, ou por telefonia, ou por SMS, ou por outros meios também. Legal. Assim, é óbvio, a gente acabou de sair de uma pandemia, uma coisa completamente impensável há alguns anos atrás, mas é claro, a gente já vinha vendo uma modificação super importante nesse segmento do atendimento ao cliente, vem acontecendo uma mudança importante, mas a pandemia foi um antes e depois, né, do que aconteceu, porque, é claro, as empresas tiveram que se adaptar, tiveram que mudar suas estratégias completamente, digitalizar aquilo que não estava digitalizado. Como é que você entende que esse segmento se modificou em função da pandemia, não só pela estruturação nova que foi preciso fazer na correria, mas pelas lições aprendidas e como é que a gente saiu dela agora com uma nova perspectiva? O termo é ressignificar. Acho que é um ponto ápice. Não é simplesmente você chegar, pegar o pessoal, levar para o home office, depois voltar do home para o presencial. Tem empresas que ainda estão 100% home, tem outras que estão em regime híbrido.
tá? Mas a maior lição aprendida, né, nesse tempo foi ressignificar, mudar. O mundo em si, não só das telecomunicações, mas o mundo como geral, ele muda, ele está mudando o tempo todo. E se você não se ressignificar, se você não se reconstruir, você acaba ficando para trás. Essa é a maior lição aprendida, né? Com certeza. E como é que vocês ficaram nesse processo todo da pandemia? Como é que foi a questão do relacionamento com os clientes de vocês? Vocês tiveram um crescimento? Como é que foi? A demanda aumentou? Então, eu lembro, em meados de março de 2020, quando foi anunciado de que em X dias teria uma espécie de lockdown, não, né? Algo explícito, né? Foi aí que eu no escritório, sozinho, mandei todo mundo pro home. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Aquele momento, né? E agora? Aquele medo, né? Mas, em conversa, eu comecei a fazer contato com todos os meus clientes naquela sexta-feira. Cheguei, conversei, fiz contatos, e aí eu comecei a pegar alguns pontos em comum. O que cada um deles tinha necessidade, eu vi que eram muitas necessidades em comum. E aí eu readequei a minha realidade da Best Voice para os meus clientes, o quê? A questão de atendimento, a questão de ser algo flexível, a flexibilidade em si, ela ajudou bastante. Então, Legal. Que produtos que vocês vêm trabalhando assim? Eu sei que vocês trabalham, obviamente, com os produtos focados, óbvio, nessa tecnologia do atendimento ao cliente, mas se você puder especificar para a gente quais produtos são esses, o que está em voga aí que vocês estão mexendo. legal. Nós temos a parte da telefonia em si, que é a BINA inteligente, que é quando aparece o número do mesmo DDD discando, né? Uma melhoria para atendimento, né? Temos também o próprio SMS e temos também outras tecnologias que já estamos finalizando o desenvolvimento, o próprio WhatsApp também, por exemplo, a questão do chatbot também, já estamos em fase final disso, e também temos também a questão que eu falei do Smart Data. Smart Data tipo, como eu posso explicar? Eu tenho informação daquele número, qual o horário de atendimento, qual o melhor período de atendimento para que os nossos clientes possam usufruir disso, tá? Dessa informação, justamente para poder ter uma melhoria e ser mais assertivo no acionamento com os clientes. Legal. Agora, você citou alguns aí, eu falei do SMS, assim, quando eu escuto o SMS, parece que eu estou escutando a volta do Orkut, assim, porque a gente lida como usuário com diversos outros canais que estão crescendo aí, obviamente a gente tem um WhatsApp da vida, a gente tem os outros. Na verdade, eu estava vendo uma pesquisa que o SMS, em termos de business, né, de comunicação corporativa ou de negócio, ou focada no atendimento direcionado para determinados tipos de público, tem uma adesão maior do que 95%, né? Então, e uma aceitabilidade aí. Como é que é essa questão do SMS e das tecnologias que vêm aí para prometendo substituir, assim, em termos de aceitação e em termos de tecnologia, como é que ele se enquadra aí? Ele vai morrer em algum momento? O RCS vai substituí-lo? Como é que você entende aí essa questão do SMS hoje como mídia aí e também como plataforma de relacionamento? Legal. O SMS, ele é uma ferramenta para auxiliar o contato para com o cliente final. Mas o que nós vivemos, o mundo em que ele muda, como nós falamos há alguns minutos atrás. Pelo fato de ele sempre mudar, o SMS, não vou dizer que ele vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer, isso é um fato. Mas existem outras tecnologias, o próprio RCS, o próprio WhatsApp, por exemplo, que vão ajudar ele a desmembrar, por exemplo. Hoje, que seria, não é o caso, 100% de contato por SMS vai ser desmembrado por outros meios de comunicação
para auxiliar o acionamento com o cliente, o próprio WhatsApp também, né, o próprio RCS também, tá? Ele é bem uma ferramenta bem interessante também. Como é que está essa questão do RCS em relação ao SMS? Porque, assim, há algum tempinho a gente ouviu bastante falar, o RCS vai chegar, uma ferramenta do Google e tal, mas ainda não era uma coisa completamente disseminada. Como é que está agora a questão do RCS em relação à sua disseminação e aceitação? Se a gente considerar que boa parte dos aplicativos Android no país, eles são, dos aplicativos, né, dos celulares, eles são Android, o RCS, ele vai voar. Mas ele tem uma questão para aparelho que é iOS, onde ele vai chegar como se fosse uma mensagem normal, tá? Esse é o único empecilho do RCS. Mas de resto, é uma ótima ferramenta e aquela coisa, né? Mudar, evoluir. O RCS é um SMS evoluído, digamos que uma versão 2.0 do SMS. É, porque você pode abrir link, você pode colocar outro tipo de, agregar outro tipo de mensagem que não seja só de texto em si, né? Sim, sim, sim. Assim, apesar que o próprio SMS, você pode, né, mandar o O link link, né? existe, mas eu acho que o RCS tem a capacidade de você inserir outras mídias aí, né? Sim, sim, ele é mais amplo. A tecnologia do próprio RCS ele é mais amplo do que o próprio SMS. Tá? Então é bem interessante, dá para desmembrar bastante, explorar bastante o mundo do RCS em relação ao SMS. Você falou de bots também, né? A gente tem aí, obviamente, há anos, eu faço esse, não aqui no Open News, mas tratando dos eventos todos que a gente há anos fala de bot, obviamente não só chatbot, mas voice bot, né? E isso tem evoluído bastante, obviamente, acho que hoje os atendimentos que são todos automatizados, quem não tem está um pouco atrás nessa questão, Uhum. mas ainda tem uma certa resistência, apesar da disseminação ser muito orgânica hoje em dia, mas uma certa resistência. E eu tenho a sensação que a gente tem ainda uns degraus a galgar quando se fala da aceitação completa dos bots dentro do atendimento ao cliente, né? Que tipo de dificuldades ainda existem por parte dos consumidores e que você acha que precisam ainda ser trabalhadas para que o bot seja cada vez naturalizado mais como uma etapa do atendimento prioritário dentro das empresas? Primeiramente, a questão cultural, né? A questão cultural da própria população brasileira, ela não está, por exemplo, preparada para ter um acionamento com o chat, por exemplo. Ela está numa migração para uma aceitação. Está tendo uma crescente, uma vertente de crescimento para o aumento dos bots? Sim. É só você ver, por exemplo, que nas centrais de atendimento, que você consegue fazer tudo via bot, sem a necessidade de uma interação humana. Mas aí, quando eu falo que na questão cultural, nós temos vários países dentro do mesmo país que é o Brasil. Por exemplo, você pode ver de uma população de uma área X, ela pode não estar ambientada. Mas se a gente pegar, por exemplo, os grandes centros, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a população ela já está ambientada com bot, por exemplo, já sabe que vai ligar, por exemplo, numa companhia elétrica, né? Ela já sabe que não vai falar com o atendente no primeiro momento. Ela vai ter uma interação com uma espécie de um robô para poder, quem sabe, fazer um acionamento em si, um próprio atendimento humanizado, né? Mas a tendência é boa parte ficar bot, sim. Isso é um caminho já sem volta. Legal. É claro, quando a gente fala de atendimento ao cliente, a gente imediatamente vincula o mundo do CX, né? De Customer Experience, porque eu acho que Sim. essa é a meta de toda e qualquer
cliente que vocês contratarem hoje, que contratarem vocês hoje em dia, vai ser atender o cliente dele de forma que essa experiência seja uma coisa completa e unificada da marca, né? A promessa da venda se conclua aí dentro de todo um processo mais uniforme, né? Então, a gente até vai fazer um evento agora muito bacana de CX e atendimento ao cliente, que é o One Summit Experience focado em CX. E a gente tem notado, conversando com vários originantes, que essa demanda do CX, ela não é mais uma coisa focada só na área de atendimento, ela é uma demanda do negócio em si, da estrutura do negócio em si. Você, como uma empresa que, obviamente, faz uma ponta importante do atendimento e da tecnologia para isso, como é que o CX está inserido aí no teu, na tua venda, né? Na questão de você aliar uma tecnologia à entrega de uma experiência completa que vai de acordo com a marca de cada cliente, por exemplo? Bom, a questão do CX é basicamente assim. É, todo cliente ele é único, ponto. Você tem que, por mais que eles sejam bastante semelhantes, mas todo cliente ele é único. Isso eu te falo, ou no varejo, ou no atacado, todo cliente ele é único. E para você poder customizar essa questão do cliente ser único, você precisa entender o negócio, você precisa não escutar, você precisa ouvir. Por exemplo, o cliente está com uma necessidade de A, B ou C. Vamos começar a ouvir e falar assim, tá, você precisa do quê? Ah, eu quero isso, isso, isso. Mesmo que você não tenha, né, o que ele precisa, mas você pode auxiliar ele de uma forma. Por exemplo, você pode auxiliar falando, ó, eu não tenho isso, mas fulano, beltrano, ciclano tem essa demanda. É você se colocar no lugar do cliente para que ele não te veja apenas como mais um, mas ele te ver, no caso, como único. Ponto. É exatamente essa definição que eu tenho hoje com o CX. Agora, tem uma parte aqui no Open News que a gente sempre faz com o nosso convidado da vez, que chama Comente a Uhum. Notícia. Eu sou Vamos boazinha, lá. eu sou mais ou menos. Eu pego umas notícias que saem na mídia sobre, obviamente, a tua área de Sim. negócio e peço para você comentar para a gente. Você pode comentar, você pode se abster, você pode fugir, você que sabe. Mas aí eu queria saber se você topa o desafio de comentar a notícia. Topo. Bora. Vamos lá, então. Nossa primeira manchete de hoje é: mais de 1.700 bloqueios de números de telemarketing foram feitos no Pará em 2022, diz o Procon. Agora, se mais de 1.700 bloqueios foram feitos só no Pará, imagina no Brasil. Mas eu vou vincular essa notícia, Guilherme, à questão da aprovação da lei nova, do decreto que aconteceu do Serviço de Atendimento ao Cliente, a nova lei do SAC, que chamam, né? Obviamente, que tipo de transformação, e você acha que isso foi benéfico para o mercado em relação à questão do atendimento ao consumidor? Isso afetou vocês de alguma forma? Por que essa lei do SAC veio? Eu sempre vinculo no sentido de que será que essa lei do SAC veio para a gente saber ignorar melhor os números que, que ligam para a gente? Como é que é a tua visão sobre isso? Legal. Eu fui bastante questionado desde o final, né, do ano passado sobre a lei o famoso 0303, né? Que todo mundo fala. Tá? Por quê? O pessoal estava, as empresas de telemarketing ativo para venda, eles estavam fazendo uso discriminado, maçante. Imagina só, por exemplo, nós estamos conversando agora, eu poderia estar recebendo 10, 15 ligações de venda de serviços, sendo que eu posso ter sinalizado que eu não tenho interesse. É esse que é o grande X da questão. Aí vem aquele questionamento de CX, experiência única com o cliente. Eu recentemente fui abordado por uma empresa X, né, para venda de serviço, e eu informei, não tem interesse. Pasme, depois de outros dias, direto. Por um lado, ele é bom para você identificar o que é considerado como televenda. Sim, ele é considerado, né, como bom.
Mas só que é o seguinte, mas só que tem uma questão, tipo, do outro lado da empresa. O índice de atendimento de ligação vai cair, não vou nem dizer que a ponto de zero, mas vai cair drasticamente. Eu acho que, na minha opinião, deveria ter um meio termo. Não, por exemplo, apenas criar um 0303, porque isso você vai acabar com bloqueio, aí todo mundo vai colocar em 0303 o bloqueio no seu telefone, e você nunca mais vai receber ligação. E essa outra empresa de televenda, ela vai quebrar, vai causar demissões. Eu acho que deveria ter um meio termo, por exemplo, tá? Eu acho que eles fizeram meio que tamparam só com a peneira, sabe? O No Perturbe do Procon, por exemplo, ele não funcionou quanto eles esperavam, e vamos tomar uma medida mais drástica dessa. Não sei, eu Mas acho que você não não. acha que isso vai obrigar também as empresas de alguma maneira? Tudo bem, eu não vou conseguir fazer aquela chamada, mas isso me obriga de alguma maneira a ter estratégias menos massificadas e talvez mais personalizadas com o canal, com canais alternativos, que talvez esse seja a vontade do cliente, eu ser atingida por canais que eu consiga entender a hora que eu possa querer receber aquela determinada mensagem ou prestar atenção naquela determinada mensagem, né? Exatamente. Imagina só, alguém que trabalha em ambiente administrativo, trabalha das 9 às 18. É isso o que eu sempre falo com os meus clientes. Como você quer acionar esse cara? Ah, eu quero acionar assim, 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 assim. Foi para isso que eu criei o produto, né, do Smart Data. Mas voltando à questão, exatamente isso. Eu acho que por conta de uma lei dessa, o 0303, está forçando as empresas elas mudarem. Lembra que nós conversamos ali atrás sobre ressignificar? O momento está aí. Mês que vem já começa a vigorar o 0303. Hoje, só as empresas STFC que elas podem vender para as empresas, né? Mas até acho que isso me acho que dia 7 de junho, se não me engano, né? Que é a data limite para cadastro 0303. Porque tem um cadastro que é um número por CNPJ, assim, tem toda uma regra. Eu acho interessante até mesmo para poder controlar exatamente isso, para não virar uma farra, né? Tipo, você chegar para o consumidor tentar identificar, até mesmo se tiver uma ligação de fraude, de qual origem que binou aquele número, porque aquele número ele vai estar cadastrado, né? Aí é em um CNPJ. Então, assim, toda lei tem os dois lados da moeda, né? A gente tem também, óbvio, que pensar no quanto evoluiu esse tipo de comunicação, talvez seja uma Uhum. forma de forçar empresas a pensarem de forma um pouquinho mais fora da caixa em relação a Sim, como ela verdade. quer se comunicar com o seu cliente, né? Sim. Então, mas é bom esse tipo de coisa que aconteça. Porque, às vezes, a gente está numa zona de conforto que está bom aqui. Eu estou bem, mas, na verdade, esse tipo de situação nos obriga a gente evoluir, até mesmo como empresa, como pessoa, e você literalmente pensar fora da caixa. Esse que é o maior desafio hoje da questão do 0303. Tá, o 0303 vai barrar, mas como eu vou chegar nesse cara? Aí vai para vários produtos, ou venda de TV por assinatura, crédito consignado, e por aí vai. Uhum. Segundo a manchete de hoje, apenas 10 capitais e o DF estão preparados para a tecnologia do 5G. Bom, 5G é uma realidade dentro do modelo de telecomunicação, obviamente, mundialmente a gente está um pouco atrasado já nisso, mas o que você entende? Assim, o Brasil é um país né, de dimensões continentais, então fazer chegar a tecnologia do 5G em grandes capitais é um desafio, mas também estender isso para todo um Brasil, aquilo que você falou, existem Brasis dentro de um Brasil, né? Existe o Brasil São Paulo, existe o Brasil
onde um menino no interior de Pernambuco tem que subir numa mangueira para conseguir um sinal para poder estudar e fazer o EAD, por exemplo. Então, o que você entende que essa tecnologia vai agregar valor agora, mas como ultrapassar todas essas barreiras geográficas que a gente tem para algo que é tão importante, fazer chegar algo tão importante como uma tecnologia que promete romper paradigmas aí para a gente ter uma velocidade que permita a gente ter acesso ao que o mundo tem hoje em dia. Bom, se não tiver investimento das grandes operadoras, né, que são as concessionárias de telefonia móvel, o 5G vai se tornar realidade só para as grandes capitais e maiores cidades, né, de cada estado. Se não tiver investimento de rede das concessionárias, infelizmente, nem o 4G vai ser viável para muitas localidades. É só a gente não precisa ir muito longe. É só você andar no interior do estado de São Paulo, né, pegar uma estrada, por exemplo, você vê que tem muitos locais que não tem sinal nem de celular. Você fica totalmente apagado. Não estou nem falando de uma operadora, mas de várias operadoras. Então, se não tiver investimento das grandes operadoras, das concessionárias, para aumentar a rede, o 5G só vai ficar restrito para uma pequena parcela da população, infelizmente. Esse é um desafio, né? Um desafio imenso que a gente tem aí, inclusive da iniciativa privada, óbvio, de que a gente consiga transformar essa rede, obviamente, em todos os benefícios, para que isso não chegue apenas para essas poucas cidades, essas poucas capitais, né? Porque muita coisa depende disso, né? Sim, aquela coisa, né? Uma via dupla, né? Tanto que quando teve o leilão, elas, para poderem pegar as capitais, elas têm uma contrapartida de investimento nos interiores aí do país. Aquela coisa que nós estamos debatendo agora, né? O Brasil, dimensão continental, tem vários países dentro do Brasil. Tem um desafio grande por aí. Nossa última manchete de hoje é uma notícia que saiu há algum tempo já, que a venda da Oi Móvel para TIM Vive Claro é concluída. Bom, a gente mais uma vez teve aí a venda, né? Digamos, uma venda compartilhada aí da Oi para as 3 outras operadoras. Como é que você viu essa venda? Tipo, eu entendo que quanto mais operadoras para o consumidor seriam melhor, mas a gente está vendo uma concentração aí maior aí nas 3 maiores. Você vê como positivo? Como é que você enxergou essa venda? Eu vejo como um ponto negativo, tá? Porque quanto mais empresas, mais concorrência é benéfico para o consumidor final. A partir do momento que você está vendo Vivo, TIM e Claro, você, não vou dizer que é um cartel, mas você fica na mão de 3. Então, é meio complicado como ter uma concorrência, sabe? Você fica de mãos atadas e nós, consumidores finais, como vão ficar? Se elas, por exemplo, quiserem adotar uma prática de preço de Y, por exemplo, as outras duas vão manter e aí a gente fica meio que na questão de isonomia, né? Então, o que a gente faz? Eu vi como algo bem negativo, porque para a gente precisa ter concorrência. A concorrência em si ela é saudável. A concorrência ela nos faz mudar, nos faz repensar modelo de negócios, por exemplo, tá? E aí, a partir do momento que você tem 3 empresas, você tem que ou aceita ou aceita. É basicamente isso. Sempre é ruim. Obrigada, olha, você conseguiu fazer os comentários sem necessariamente fugir das questões. Muito bom, muito bom. Legal. Eu sei que vocês vão participar, obviamente, vocês já estão com a gente aí no Financial Innovation. Queria até convidar as pessoas para conhecer mais o evento. O Financial Innovation é
a digievolução, eu falo, é o meu Pokémon evoluído do Business Revolution. A gente está evoluindo, digievoluindo aí durante o tempo, e agora a gente vem com esse evento, que é o Financial Innovation, que vai acontecer nos dias 16 e 17 de novembro presencial, e uma semana antes, de 7 a 11 de novembro, no digital. Mas a ideia é que a gente leve, congregue aí o ecossistema como um todo da inovação financeira, né? Porque a gente entendeu que, é óbvio, esse mercado do ecossistema financeiro vem evoluindo de maneira que não dá mais para você dividir em caixinhas. Esse aqui é o mundo do pagamento, esse aqui é o mundo do NPL, esse aqui é o mundo do crédito e assim por diante. Então, a gente quer fazer, o que a gente quer fazer é reunir esse mercado, os originantes desse mercado, com os provedores desse mercado. E a Best Voice está com a gente lá nesse evento, e eu queria saber o que a gente pode esperar, já que é um evento novo, mas com 18 anos aí de experiência, o que a gente pode esperar de uma empresa como a Best Voice lá no evento? Inovação, mudanças, e muitas mudanças. Eu gosto de usar o termo mudança, porque nós não temos medo de mudar. A mudança, ela é sempre bem-vinda. Você pensar fora da caixa, você rever amigos, né, no evento presencial, você rever parceiros, rever concorrentes, porque a concorrência, ela é saudável de todas as formas. E você simplesmente aparecer. Afinal, quem não é visto não é lembrado, não é verdade? Estamos aí. Totalmente. Vocês vão estar lá com o stand, vocês são nossos patrocinadores Sim, Gold, então, obviamente, vocês vão levar bastante novidade aí para as pessoas sim, com certeza. lá no evento. E agora a gente está se aproximando do final da nossa entrevista, Guilherme, e eu sempre termino a entrevista transformando o meu convidado do dia no meu oráculo, porque eu tenho certeza que vocês, como especialistas no negócio, conseguem dar chutes muito mais certeiros do que a gente, meros mortais, especialmente que não entende muito de tecnologia, para a gente entender um pouquinho dessa transformação e do que pode estar por vir aí. Então, se você fosse meu oráculo de hoje, Guilherme, e pudesse pensar e dar uma previsão de quais são as tecnologias que as empresas têm que ficar de olho e que não podem deixar de prestar atenção no atendimento ao cliente, o que meu oráculo diria? Que tecnologias você apontaria para o futuro? Bot, com certeza, isso é a primeira coisa. Mas sem esquecer das tecnologias anteriores. Sempre, porque sempre vai ter um cliente que vai querer receber uma ligação, ou receber um SMS, ou simplesmente receber um WhatsApp, receber um e-mail. Se atentar a cada cliente que você tem, porque cada cliente ele é único. Exatamente isso. Obrigada, Guilherme. Queria agradecer você aí por estar com a gente Obrigado. no Open News de hoje. Obrigada a você que ficou aí do outro lado e acompanhou essa entrevista com a gente. Eu estou aqui toda semana no Open News trazendo para você as principais entrevistas, as principais inovações desse mercado, e eu peço que você maratone aí os nossos vídeos para que você conheça muito mais, e a gente vai estar aqui até o final do ano para trazer muita novidade para você. Obrigada, Guilherme, mais uma vez. Agradeço você, a Best Voice, Obrigado. por estar com a gente aqui no Obrigado. evento. Obrigada a você que está aí do outro lado. A gente se vê no próximo Open News. Tchau, tchau.